O ex-prefeito de Curitiba, o engenheiro Ivo Arzua, lançou aqui na Assembleia um livro que destaca obras e acontecimentos da história do nosso estado. O livro Comissão Especial de Obras do Centenário do Paraná, Síntese Histórica, tem foco na época em que Bento Munhoz da Rocha Neto era governador. E é com o ex-prefeito de Curitiba, o engenheiro Ivo Arzua, que eu converso aqui no estúdio. Engenheiro, doutor Ivo, quando a gente fala sobre esse seu livro, a gente fala sobre obras do centenário e as pessoas não conseguem dimensionar. Então eu vou citar algumas delas: o Palácio do Governo, o Palácio da Justiça, Palácio da Assembleia Legislativa, onde nós estamos, edifícios das Secretarias de Estado, edifício da Biblioteca Pública, edifício do Teatro Guaíra e monumento do centenário ali na Praça 19 de Dezembro. Como é que o senhor acabou virando o tocador dessas obras todas, doutor Ivo? Ney, eu gosto sempre de colocar as minhas palavras num contexto geral para serem melhor compreendidas. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Poder Legislativo, ao presidente Nelson Justus, aos deputados, porque votaram pela publicação deste livro, que resgata uma parte da história do Paraná. Uma história muito bonita. Eu agradeço sempre ao povo de Curitiba, ao povo do Paraná, e ao Poder Legislativo. Poucos dão valor ao Poder Legislativo, mas é importantíssimo numa democracia. E eu tenho, além de o agradecimento pelas grandes realizações, pelas grandes decisões da Assembleia Legislativa, algumas particulares, né? Por exemplo, quando mudou a regra constitucional para a eleição dos prefeitos da capital, eu fui eleito primeiro por eleição direta. E, posteriormente, a eleição era via indireta pelas assembleias. E a Assembleia do Estado do Paraná, por quase unanimidade, me reelegeu prefeito de Curitiba. Então, eu sou muito grato por esse motivo. Outro motivo de gratidão é que a Assembleia Legislativa deu apoio total ao movimento pró-Paraná. Um movimento comunitário de todo o Paraná, de todas as cidades, para projetar o Paraná nacionalmente e internacionalmente. E tivemos o apoio total da Assembleia. O presidente era o Dr. Hermas Brandão, nos apoiou, e também sou grato. Naquela época a Assembleia aprovou e foi editado o meu livro, No Século XXI e no Terceiro Milênio, Há que Continuar Semeando. Esse livro foi publicado pela Assembleia, foi lançado no Sesc Centenário do Paraná no ano 2003, aqui na Assembleia também. E este livro foi tão importante que o doutor Cunha Pereira, que era presidente do Movimento Pro Paraná, e o doutor Fontana do CIE, fizeram uma carta a todos os prefeitos eleitos em 2004 e mandaram o livro como subsídio para as administrações municipais. Doutor, mais uma gratidão. Este livro atual que foi agora publicado na presidência do deputado Nelson Justus. Então eu sou muito grato à Assembleia Legislativa e ao povo do Paraná e ao povo de Curitiba. Mas essas obras, então, Ney, a tua pergunta sobre essas obras... Como é que o senhor virou o tocador dessas obras? Sim. Eu estava no Porto de Paranaguá como diretor, superintendente, engenheiro superintendente, e nós tínhamos inaugurado o cais de 400 metros em Paranaguá e mais o Parque do Café, que era para ser Parque da Madeira, e depois virou Parque do Café com 6 grandes armazéns. Por quê? E então o Bento tinha estado lá inaugurando as obras e se entusiasmou. E daí um dia eu estava no meu gabinete e recebo um telefonema do governador. Ivo, preciso que você venha assumir as obras do centenário. Sim, governador. Quando? Ele disse, amanhã. Ele estava realmente desesperado porque havia problemas seríssimos administrativos e técnicos e as obras não estavam se desenvolvendo como ele queria e como o Paraná precisava. Então foi assim que eu vim assumir. Ele me nomeou, fez uma solenidade bonita no Palácio de assinatura da nomeação com os secretários de Estado, e nós trabalhamos dia e noite para que no dia 19 de dezembro de 1954, o presidente João Café Filho viesse inaugurar com o Bento o Palácio Iguaçu, a Avenida Cândido Abreu, o Teatro, a Biblioteca Pública
Doutor Ivo, como para as pessoas entenderem hoje, esse conjunto aqui já é um conjunto consolidado, é o símbolo do poder no Paraná, o Centro Cívico, mas como que era a cidade naquela época, quando o senhor virou o responsável pelas obras? Bom, quando era mais ou menos 300 mil pessoas Curitiba. Mais ou menos o tamanho de Maringá. E o Bento teve a ideia, ele era um estadista, um verdadeiro estadista. Ele não era um simples político, ele era um estadista, porque ele via o futuro, ele queria preparar o Paraná para as futuras gerações. Então, como preparar o Paraná para as futuras gerações? Primeiro, ele preparou o Porto de Paranaguá, que era de exportação, o café tinha havido aquele boom do café, o cafeeiro. Então o Bento se entusiasmou, todos nós paranaenses entusiasmados, porque o Paraná estava na frente com a produção cafeeira. E o Bento queria consolidar o Paraná como líder na exportação do café. Então o Porto de Paranaguá, as grandes estradas que ele determinou ao engenheiro Luiz Carlos Tourinho, que era diretor do DR, fez o plano das grandes estradas para o Porto de Paranaguá, conduzindo o café para o Porto de Paranaguá. E para coroar tudo isso, claro, a parte cultural. O Bento era uma pessoa de grande cultura e ele sabe que a cultura condiciona uma nação, condiciona as atitudes dos políticos, dos cidadãos e todo mundo. Então, o que foi o Centro Cívico? Então, o Centro Cívico, que era a sede administrativa do governo, né? Tanto o judiciário como o legislativo e o executivo. Palácio Iguaçu e executivo. Aqui os prédios da Assembleia, o Legislativo. E geograficamente como é que era, doutor Ivo? Isso daqui essa região era descampada, era um banhado? Como é que é? Era um banhado, era um descampado, era triste, viu? E era um problema também muito poluído, porque o Rio Belém, que cortava aqui, já naquela ele época não tinha sido drenado, não tinha sido canalizado, então o mau cheiro e era um... Então nós tivemos que, além dessas obras, na hora de fazer a Avenida Cândido de Abreu, que foi uma inovação do Bento no plano do centenário, das obras do Centro Cívico, quando nós estávamos construindo a Cândido de Abreu, nós tivemos que remover aquela turfa, aquele material que não tem consolidação, de quase 2 metros de altura, e reencher aquilo com saibro e macadame e depois o concreto para poder dar solidez no trajeto do palácio para a Inácio Lustosa. Essa região aqui, então, foi toda aterrada? Foi aterrada. Drenada e aterrada. E canalizada, e o Rio Belém, então, desviado ele já ia em direção ao passeio público, né? E como é que a população, na época, via essas obras, doutor Ivo? As pessoas viam com eles desconfiança? Estavam meio desanimados antes de eu vir para cá. Eles estavam meio desanimados e até davam um apelido, assim... pejorativo, chamavam de centro cínico em vez de centro cívico, porque as obras estavam assim mal preparadas, mal encaminhadas. Mal encaminhadas, mas na hora que eles sentiram a realidade, o que era o sonho do Bento, o que era a realidade, o povo apoiou. Tanto que você vê, tem um relatório do Bento, e eu no discurso depois no final das obras nós fizemos um churrasco para os operários, agradecendo o trabalho do operário. O Bento foi no banquete do churrasco, o Ney Braga era prefeito, foi no churrasco, de gratidão a esses operários que trabalharam aqui pelo engrandecimento do Paraná. Então, isso aí, e o povo, então, a biblioteca pública foi quase que invadida pelos jovens, pelas crianças que queriam melhorar seus conhecimentos. O Teatro Guaíra, quando o Bento fez a pré-inauguração, que trouxe o Eleazar de Carvalho, o grande maestro brasileiro, e tem uma fotografia que eu tenho aí, e mostra o Teatro Guaíra inteiramente lotado, então você vê a ânsia do povo por essas obras. O povo precisava dessas obras, o povo sentia a necessidade de que fossem realizadas e o Bento realizou. E em quanto tempo, todo esse conjunto de obras que hoje seria inimaginável em Curitiba, em quanto tempo essas obras foram concluídas, doutor Ivo? Bom, foi uma luta terrível, porque ele me chamou em junho e ele queria inaugurar em dezembro, e foram inauguradas. E foram inauguradas. A Secretaria da Assembleia, Palácio Iguaçu, Tribunal do Júri,
a Praça do Monumento lá, que o povo chama de... A Praça do Homem Nu? É a Praça 19 de Dezembro, né? Que é a Praça da Emancipação Política. Então, a Praça 19, a biblioteca, e o Guaíra só faltava o reboco, só a parte de acabamento. O resto estava tudo... O pequeno auditório foi inaugurado e o povo compareceu em massa. Então, isso mostra que o povo queria, o povo precisava dessas obras. Isso foi importante. E que isso continua sendo hoje talvez o maior símbolo, alguns dos maiores símbolos da nossa cidade e também no nosso estado. Você falou uma coisa importante, quer dizer, você fala várias coisas importantes, mas essa também. O senhor é que fala. Em 2003, havia um júri internacional para escolher a capital americana da cultura. Uhum. E eu fiz um projeto e foi apoiado. Inclusive o Dr. Luiz Renato Pedroso, desembargador, que era do Movimento Pro Paraná, da Academia de Cultura e as outras academias de cultura, e as universidades, e a prefeitura apoiou, e nós fomos eleitos Capital Americana da Cultura. Que beleza, né, Ney? Capital Americana da Cultura, vejam bem, por quê? Porque tinha um Teatro Guaíra, tinha uma biblioteca pública, tinham vários órgãos de cultura do Estado, Centro de Letras, Academia de Letras, e 4 ou 5 universidades já naquela época, parece que 5 universidades. Então, um centro cultural, Capital Americana da Cultura, é isso que se falou, né? Muito bem. Dr. Ivo Arzua, engenheiro, ex-prefeito de Curitiba, muito obrigado pela sua presença no Telejornal da TV Sinal. Curitiba e o Paraná devem muito ao senhor. Muito obrigado e parabéns pela sua... Eu é que devo muito ao povo de Curitiba, do Paraná, e a vocês todos e aos prezados deputados. Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo tido aqui no nosso programa. A seguir, o programa Ciranda Cultural destaca os 20 anos sem o poeta Paulo Leminski. E ainda as dicas para você programar o seu fim de semana.